Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje nós vamos mergulhar aqui num tema que é aquele tema que faz a gente repensar muita coisa na nossa vida. Ó, o próprio tema, gente, é uma provocação. É inovação para educação ou educação para inovação. E quem me trouxe aqui esse tema foi o Fábio Mendes, gente. O Fábio é um amigo muito querido, né? A gente tem uma amizade aí, uma troca grande profissional, mas também aí uma troca como amigos mesmo, né? Ele é mestre no ensino de ciência e matemática, é especialista em neurociência e aprendizagem, professor de empreendedorismo, educação financeira e projeto de vida. E eu já combinei aqui nos bastidores que eu vou começando aqui, mandando para ele a primeira pergunta, né? Fábio, seu percurso acadêmico e profissional já é por si só uma mistura de inovação e transdisciplinaridade. Você acha que o nosso sistema educacional atual está preparado para lidar com os profissionais que transitam por tantas áreas? Fábio Mendes, meu querido professor Fábio, boas-vindas ao Conversa de Classe. Bom, Mayra, eu fiquei até um pouco engasgado aqui enquanto você falava, porque, de fato, o nível de consideração e de amizade que eu tenho contigo é tamanho e de admiração por essa pessoa, antes de tudo. E aí, em conjunto com essa pessoa, por essa profissional incrível, né, que me faz enxergar tantas outras coisas que eu não consigo perceber no decorrer das estradas que a gente anda por aí, né? Me faz observar tantas paisagens que eu, por vezes, por característica minha de ser um cara muito agitado, eu não percebo, às vezes, a beleza das coisas. E quando eu tô contigo, sempre é muito emocionante mesmo, assim, é muito agregador, assim. Então, eu que agradeço pelo convite. De outros episódios que eu assisti, eu sempre tive vontade de participar, né? E aí, quando surgiu a ideia de a gente fazer esse programa juntos, eu falei, poxa vida, é mais uma etapa vencida, mais um sonhozinho que eu vou pintar o quadradinho lá, já vou flegar lá, dizendo, ó, cumprido, aqui, ó, já participei do Conversa de Classe. Isso é muito legal. Bom, eu acho que você trouxe bem aí esse emaranhado de coisas da minha própria formação, né? E aí, isso não é só da minha formação, isso é um pouco da minha própria vida também. Eu sempre fui uma pessoa com essa característica de ficar buscando coisas onde as pessoas não veem coisas. A maior definição que eu tenho de criatividade é que é o gesto da gente conseguir resolver alguma coisa ou fazer alguma coisa com algo que não foi feito para aquilo. Então, é como se eu pudesse pegar, por exemplo, uma caneta e que foi feita prioritariamente para a gente anotar coisas, né, para escrever coisas, mas desde pequeno eu já pego uma caneta, uma tampa de caneta, uma régua e já faço um avião para brincar. Então, aquilo não é para aquilo, mas eu sempre fui aquilo, né? Eu sempre fui desse jeito. E aí, eu acho que a minha formação ela veio me acompanhando, assim, sabe? Nesse sentido. Então, quando muito jovem, eu vim ali da educação básica, até a entrada no ensino médio, fazendo o que todo mundo fazia, como todo mundo leva, e carregando as coisas dessa forma, né? E aí, o que acontece? Quando eu me torno mais jovem e estou no caminho do ensino médio, os meus pais me cobram que eu faça um ensino médio técnico para ter já uma profissão e alguma coisa assim. Isso não tinha absolutamente nada a ver com a minha cara, porque isso é muito delimitador, né? Mas eu fui. E aí eu fui fazer Cefet na época, né? Que era o Centro Federal de Educação Tecnológica, e eu vou fazer o curso de edificações, que é uma pré-engenharia civil, né? E aí, no curso de edificações, todos os meus professores me diziam isso. Você não é um cara para fazer uma engenharia civil e se tornar um engenheiro civil como os outros. Você é um solucionador de problemas. É para isso que você tá. Porque você é o cara que gosta de arranjar as coisas onde a gente não arranja as coisas. E aí, tudo continua, né? Na formação acadêmica, tudo continua. E eu me torno, então, a pessoa que sou hoje, ou venho me tornando a pessoa que um dia será, talvez, né? Porque acho que a gente está em formação constante, né? E pessoas com essa característica como a minha
dificilmente se aquietam em algum lugar, né? Tudo a gente tem que estar procurando e tem que estar mastigando um pouco de cada coisa. Quando a gente linka isso com o sistema educacional, eu acho que não. Eu acho que ele não está preparado para pessoas com essa característica. Eu acho que o sistema educacional, ele é um sistema preparado para pessoas formatadas a uma determinada característica, a um determinado modelo, e formata pessoas para uma característica em um determinado modelo. Então, perpassa pelo sistema de ensino aquilo que o sistema de ensino entende que é a produção de uma sociedade producente, por assim dizer. Então, pessoas com habilidades matemáticas devem ir às engenharias. Pessoas com habilidades mais voltadas para linguagens devem ir para o direito, ou devem ir para o jornalismo, ou devem ir para a publicidade. E por aí vai. Quando, na verdade, eu entendo que a forma como o mundo vem acontecendo pede cada vez menos disso e cada vez mais de um misto de competências. Eu acho que quando a gente... e falava disso numa formação na semana passada, que eu entendo quando alguns colegas criticam muito a BNCC, porque entendo a forma como eles enxergam, mas também entendo que a BNCC é, de certa maneira, uma ferramenta de libertação para algumas pessoas, por exemplo, como eu, né, que não conseguia andar no gesso dos PCNs. E quando eu tenho a ideia de que eu preciso fazer com que uma habilidade se transforme numa competência, eu tenho a criatividade no meio desse caminho. Né? E aí a gente tem um choque cultural, porque o modelo não nos preparou para isso. O modelo não nos formou para isso. Né? E aí algumas pessoas são tidas, por vezes, como loucas, por vezes, como geniais. Esse é o meu dia a dia. Né? Durante boa parte do tempo eu sou só um louco que quer mudar as coisas de algum jeito que não é necessário ou que não sabemos como. Em algum outro momento a gente tem um determinado problema que aí eu tenho competências suficientes para resolver e aí me torno gênio para aquele momento. Eu acho que definitivamente a gente precisa repensar esses modelos. Perfeito, Fábio. Eu sempre conto, né, para quem vem aqui no programa, que o nosso público é de docentes, mas também tem muita gente que ainda está na graduação, né, que ainda é graduando. E eu acho a tua fala potente, porque a gente vai se reconhecendo, né, nessas transformações, e como é importante a gente também ter referências como você, de pessoas que conseguem enxergar isso, né, e também contar isso para as pessoas, porque talvez ajude também essas pessoas a entender um pouquinho mais o que é inovar, né, e como que isso faz parte tanto da vida, né, no sentido subjetivo, como você trouxe, mas que também tem uma relação aí como a gente encara, por exemplo, a educação, né? E eu tô falando isso porque a gente escuta muito falar sobre inovar na escola, mas muitas vezes inovação está restrita ao uso de recurso tecnológico. Para você, o que significa realmente inovar na educação e como que isso tem relação com a formação de professores? Excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa é a gente precisa entender o conceito de inovação. Dentre vários conceitos de inovação que existem. Existem várias formas de inovar, existem vários... a inovação ela não é uma... Ela não está para, né? Ela está em vários momentos, né? E inclusive tem vários formatos de inovar, né? A inovação disruptiva, a inovação tecnológica, tem várias frentes, vários braços de inovação. Eu enxergo que a inovação para a educação é um processo de avaliação de algo que não funciona. Então, o que eu sempre costumo dizer? De todas as tecnologias existentes no mundo, nenhuma é mais poderosa do que motivação e um pedaço de giz. Eu sou um professor muito tecnológico, eu adoro, você me conhece, eu adoro trabalhar com revoluções digitais 1000, mas eu reconheço que quando eu estou realmente motivado, e já me aconteceu várias vezes, de ir à sala de aula e acabar não usando os recursos que eu tinha, porque eu estava tão motivado que eu consegui envolver uma turma com as ideias que eu tinha sobre aquela tecnologia e não com a tecnologia. Muitas vezes de ir para um lugar onde a tecnologia que eu levei não funcionava, porque ela não tem um acesso de internet, ela não tem um acesso de rede, e aí aquilo que você levou falou, opa, ficou na estrada, como é que faz? Quando você está devidamente motivado para fazer acontecer,
este é um processo inovador. É o processo de compreender que não vivemos mais o mesmo mundo, as crianças não são mais as mesmas, o mundo não será mais o mesmo. Daquilo que fomos, da forma como enxergamos a educação, e acredito que muitos dos nossos ouvintes e telespectadores vão se identificar com isso, a gente foi formado num sistema onde a ideia de respeitar o professor por ser professor não era uma ideia simples de respeitá-lo. Para algumas bases funcionais familiares, sim, mas na maior parte do tempo a gente tinha mesmo, era receio, era medo, porque esse encontro de ideias nossas, né, de conflitos nossos, de para que serve, não vou usar isso, não quero fazer, estou com preguiça, não queria estar aqui, era veementemente podado em casa, com a ideia de que você precisa estudar para ser alguém na vida. A gente vive uma geração que tem ferramentas como o YouTube e como outros streamings que mostram o tempo inteiro pessoas se dando bem sem passar por esse processo. Isso não invalida o processo pelo qual estamos passando, mas mostra uma porta nova. Mostra uma outra janela que pode se abrir. Nós estamos aqui fazendo uma discussão que vai alcançar milhares de pessoas, e isso era impensável no nosso período de organização ainda. E a gente está falando de quanto tempo? De 20 anos? Talvez pouco menos do que 20 anos. Então, se há menos de 20 anos isso já era impensável e agora acontece, está aos nossos 30 anos atrás, quando ainda éramos escolares. E aí, esse mundo caminha nesses 30 anos a uma velocidade absurda de conexão, de informação, E aí não vamos nem entrar nos pormenores, que acho que não tem necessidade disso. Mas veja bem, informação não é tratado, na verdade tem muito dado e tem pouca informação. Mas acho que aí é o momento. E nós vamos chegar nesse momento daqui a pouco. Nós vamos atravessar esse momento daqui a pouco. Esse momento vai acontecer quando a gente transpassar essa primeira barreira. E aí, a próxima barreira é a barreira que sabe entender como é que essas coisas funcionam. E aí a gente já está na aposentadoria, provavelmente, quando chegar esse período. Então, eu entendo que, primeiro, associar a inovação à tecnologia é um grande erro. Principalmente a tecnologia digital. Isso é um meio de promover inovação, mas não é a inovação. A inovação é a atitude, é o gesto de pensar diferente para resolver algo que não está mais funcionando. Ou que não funciona mais a plena performance. Vou puxar um pouquinho da sardinha para a minha área, lá para a matemática, por exemplo. A gente precisa repensar a matemática. Por quê? Porque a matemática, como está, não cumpre mais o papel que ela tinha. Ela não consegue mais fazer isso. Então, a matemática precisa hoje caminhar a outros patamares. Que outros patamares são esses? É para isso que a gente está aqui, para discutir, para pensar, para debater sobre isso. Não é para alguém tomar uma decisão sobre não dar mais assim. É para a gente perceber, ao longo dos dias, que cada dia está mais complexo fazer esse andar acontecer. Cada dia está mais difícil a gente fazer com que o aluno sente numa sala de aula e esteja disposto a aprender matemática. Por que ele não está disposto? Talvez porque isso não se conecte com realidade nenhuma. Talvez porque isso não faça mais aquilo que fez conosco, que era a promoção de um pensamento mais rebuscado para a resolução de problemas. Quantas outras ferramentas a gente tem para fazer isso hoje? Centenas, milhares delas. Então, acho que é por aí. Você está escutando um cara conversando com a gente aqui enquanto eu tô falando ou não? Estou escutando, e a gente tem um convidado especial aí, que ele está respondendo as perguntas também, eu acho, viu, Fábio? Vem cá, Guilherme. Vem cá. Pronto, você também está conversando, né? Ele quer participar. Você também está falando aí, cara? Você gosta de inovação também, né? Esse aqui é o Felipe. O Felipe, aqui de casa, é o que a gente chama de raspa de tacho, né? É a última chegada aqui de casa. Tem mais 4, à frente dele ainda. A Mayra conhece bem essas histórias. Sim. Felipe veio para inovar aí, a sua vida. Exatamente. E aproveitando aí que o Felipe está agora com você, aí na entrevista, Fábio, você comentou um pouquinho dessa ideia de inovação, e você está muito próximo, das disciplinas de projetos de vida, de empreendedorismo e de cultura digital, Você tá pegando o brinquedo a chupeta do Felipe, gente. Eu queria te perguntar, essas áreas estão, às vezes, fora, da zona de conforto da escola tradicional.
quais são as resistências que você encontra no dia a dia e como que você lida com essas resistências? Bom, são inúmeras, né? Mas eu vou citar as duas principais, que são a família, né? Que não entende que isso tem alguma importância porque a família já deixou a comunidade escolar e a vida escolar há muitos anos atrás. Então, né, quando ela frequentou, né? Hoje em dia boa parte frequentou, mas ela não entende que agora tem conceitos novos, disciplinas novas que agregam aquelas outras que já vêm e que promovem competência com aquilo que se traz, né? Porque até para a própria família, a ideia de produção de competência é uma ideia, para a escola, é uma ideia inexistente, né? Ela não tem essa noção clara de que existe um pacote de habilidades, português, matemática, história, enfim, que se transforma em competências para resolver problemas. Então, isso é difícil, isso é complexo. E aí, do outro lado da história, tem os próprios colegas professores, que, por vezes, entendem ainda, dentro de um formato mais engessado, que fazer as coisas como a gente vem fazendo é o único jeito que tem de fazer. Então, quando pinta alguma coisa nova, e aí o aluno ele se interessa pelo novo, né? Ele quer desenrolar alguma coisa diferente, ele quer ver alguma coisa diferente, e aí a sua aula, no caso de empreendedorismo, de cultura digital, enfim, de outras coisas, chama mais atenção do que entrar na sala de aula para assistir a aula de língua portuguesa ou a aula de história, né? Então, isso conflita. Culturalmente, isso conflita. E aí, estes conflitos são, de fato, os obstáculos mais pesados, assim, para carregar. São os mais difíceis, porque porque isso é o sistema, né, que te aperta, né? É o sistema que acaba te oprimindo. Então, você não, às vezes, você fica meio sem ação, assim, né? E aí, isso exige de quem é profissional que se dispôs, que se colocou a essas disciplinas novas, né, a esses componentes novos, se reinventar e pensar de novo, né? E por vezes a gente tenta até chamar os colegas para participar um pouco mais com a gente, mas aí nem sempre a gente é bem recebido. Então tem uma série de pontos aí, né, que entram, né? E aí o interessante disso é que quando isso acontece é porque o colega está vendo a gente como uma concorrência e não como um suporte, né? Então eu acho que antigamente esse papel era da educação física, né? A educação física é inimiga de todas as disciplinas. Por quê? Porque todo mundo ama o professor de educação física, né? Mas por que ama o professor de educação física? Porque ele está dentro de um componente onde se permite que as máscaras caiam. Onde ele permite que, durante a brincadeira, durante o jogo, a minha verdade se ponha para fora, né? E aí é isso, o esporte é isso, né? O menino que é muito quietinho dentro de sala, quase não fala com ninguém, e de repente ele vai para o futsal e desperta uma agressividade, ele faz falta, ele xinga, e ele olha o tamanho do descontrole que tem aí, e a gente não tinha percebido, e que agora, com o esporte, a gente vai poder promover para ele uma autoconsciência desse eu que ele não conhecia ainda, que ele não se percebia ainda. Essas disciplinas trazem um pouco dessa característica, né? É o momento onde eu tenho que ser eu para criar as minhas coisas, né? E aí, além de ter que criar as minhas coisas, eu tenho que criar as minhas coisas com o conhecimento que eu tenho já, com o conhecimento prévio. Não é só inventar as coisas, não é só criar um produto, é precificar um produto, é entender qual que é o coeficiente produtivo desse produto, é como é que eu faço para entregar esse produto. E aí muita gente começa até, inclusive, muitas crianças até relatam isso, sabe, nas aulas. Agora eu entendo a dificuldade do meu pai. Porque, do jeito que você está falando aí, a minha casa é uma fábrica, porque o que o meu pai tem que fazer lá é dar conta de produzir para a gente poder, né, ser quem é. E eu não tinha essa noção até o dia que eu inventei de vender brigadeiro no intervalo da escola. Porque para vender o brigadeiro, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que comprar o Nescau, eu vou ter que comprar o achocolatado, vou ter que comprar o leite, vou ter que comprar o leite condensado, vou ter que montar todos os processos, vou ter que ver quantos eu consigo fazer num determinado período de tempo, para ver se eu vou conseguir entregar ou se eu não vou conseguir entregar, né? Depois que eu fizer tudo isso, eu tenho que ver quanto é que custou para fazer tudo isso, para ver quanto se cobra de tudo isso, né? E aí não adianta eu falar, não, mas é o meu brigadeiro, ele custa R$40. É ótimo, é o seu brigadeiro, mas a pergunta é quem é você para cobrar R$40 no brigadeiro, né? Porque se você fosse, por exemplo, um confeiteiro que participou do Boss Cake lá, talvez você conseguisse cobrar, porque tem um outro coeficiente envolvido nisso, né? Então, olha a quantidade de coisa que tem, né, no meio disso tudo, né? E aí, para que os pais percebam isso e para que a própria escola tenha essa noção, é um processo bastante complicado, bastante difícil para fazer chegar lá. Perfeito, Fábio, que
eu acho que você traz uma visão muito conectada com a realidade, né? E acho que isso é importante aqui para a gente trazer para a pauta, para a gente discutir. E eu estou olhando aí o Felipe no seu colo, né? E eu fiquei pensando aqui, a gente hoje já vive um mundo hiperconectado e é um mundo que já tem desafios aí que são globais e que está exigindo que as respostas sejam mais criativas e mais colaborativas, né? Como que você acha que a escola pode ser um espaço que não apenas usa inovação, mas forma inovadores, né? Considerando aí um futuro que tende também a ser ainda mais complexo do que é hoje, né? E qual que é o papel do professor e da professora nisso? Olha só, eu entendo assim, o papel do professor e da professora é o papel fundamental, é o pilar central disso tudo. E por que ele é o pilar central disso tudo? Porque é por meio da percepção de mundo dele que ele vai poder abrir uma janela para uma percepção de mundo dessa criança, né? E aí, a gente fala muito sobre mundo 4.0, mundo 5.0, né? Esses ideários aí que a gente tem de mundo conectado e tudo isso, mas para ter um mundo precisa ter gente para produzir esse mundo. E aí, se a gente não forma pessoas que pensam sobre como é que esse mundo funciona e como é que ele deveria funcionar, aonde estão os abusos dentro disso e aonde está aquilo que é um privilégio dentro disso, né? E aí eu consigo produzir massa crítica para isso. A partir daí eu tenho um mundo que é um mundo de pessoas preparadas para a inovação e não só para viver a inovação, mas para produzir a inovação. Então, o que eu entendo é assim, enquanto tivermos uma escola na qual a gente entrega conteúdos e não descobre conteúdos, cada vez mais a gente vai caminhar de encontro ao mundo inovador e não ao encontro do mundo inovador. Então, eu vou falar de uma forma muito resumida, falei isso na formação também esses dias. Não é sobre reinventar a roda, porque em algum momento todo mundo vai entender que a revisão de currículo é necessária. Mas, enquanto não a temos, a ideia que a gente precisa ter é a de que, com o que tenho, o que eu posso fazer para que essa criança desperte nela o senso de inovação, o senso de criação antes do senso de inovação. Né? Se a gente pensar em taxonomia de Bloom lá, né? O último passo é o criar, não é? Tem uma série de coisas, mas o último degrau é o degrau do criar. A inovação nada mais é do que a filha mais ilustre da criatividade. Então, ao momento em que eu chegar em sala de aula e disser senhores, x mais 1 igual a 3, e o que vocês acham que é isso? Antes de dizer isso é uma função de primeiro grau, uma equação de primeiro grau, uma função polinomial, seja lá o que for, eu preciso despertar nessa criança o desejo de ela mesma resolver esse problema. De ela tentar dar significado para esse X, de ela tentar dar significado para essa operação e colocar essa operação em algum lugar para ela entender onde isso cabe ou não para dentro da vida dela, né? Porque há um dado momento em que certamente a gente vai ouvir uma criança dizer, como nós dissemos em algum momento, não me serviu para nada, mas foi um barato descobrir como resolver, né? Eu acho que é a história do quebra-cabeças, né? Enquanto a gente monta ele, a gente não percebe muito por que está fazendo, mas a paisagem no fim é interessante, né? E eu acho que é esse ponto, né? Um colega nosso, Marco, professor de biologia, ele fala muito isso nas formações de ciências, né? Ele diz muito que não se forma cientistas que não produzem ciência. O que é produzir ciência? É deixar a criança pensar que a Terra é plana e que a Terra é o centro e não o Sol. Porque a descoberta de que não é plana e de que não é o Sol que orbita em volta da Terra, e sim a Terra em volta do Sol, é que vai fazer o caminho valer a pena. É a contrariedade, né? O que é o nosso processo de mestrado, o nosso processo de doutorado? São as contrariedades, né? São as afirmações que a gente tem como tidas e que a gente, ao estudar, descobre que não são, né? E aí a gente se desconstrói dentro desse processo. Então, talvez a gente consiga resumir assim até. O papel do professor é um papel de desconstrução e não um papel de construção. É um papel de soltar todos os blocos e dizer para esse aluno, bora lá, vamos montar e ver o que sai daí. E aí, o que sai daí, ao longo do tempo, vai tendo orientações
mais refinadas, mais rebuscadas, mais complexas, e a gente vai começando a construir no longo do tempo. Ai, que maravilhoso, Fábio, assim, que fala incrível, né, para a gente trazer aqui para a entrevista. Eu queria agradecer a tua generosidade, a sua disponibilidade. Você está aí com o Felipe, né, ninando aí seu filho, mas também está aqui presente com a gente, né? Eu acho que é uma das cenas mais lindas assim que eu vou levar para minha vida. E eu queria saber, é lindo mesmo. E eu quero saber se você quer deixar uma mensagem de finalização aqui para o pessoal. Quero sim, quero sim. Acho que é importante, quando a gente tem essa oportunidade de falar com mais gente, né? A gente lembrar que nós, educadores, precisamos aprender ou reaprender, né, a nos ver, não só como colegas de profissão, que tem o mesmo labor, né? Que carregam as mesmas angústias, né? Mas lembrar que não existe, nós não somos concorrentes uns dos outros, né? Nós somos soma uns para os outros, né? Eu, de matemática, não posso me isolar e entender que a língua portuguesa faz o papel dela, eu faço a minha, não. A língua portuguesa não se bastará para si, assim como a matemática não se bastará para si. Eu preciso conversar com os outros componentes, eu preciso me apropriar dos outros componentes, eu preciso entender que os processos de mudança são normais, eles aconteceriam a qualquer parte do tempo. Não foi a pandemia que trouxe, né? A pandemia talvez tenha acelerado algum processo tecnológico digital um pouco mais, né? Há um pouco mais de tempo, mas não é sobre isso, né? É sobre a gente entender que existe um único centro nisso tudo, que chama estudante. E tudo é para ele. Não é para mim, não é para Mayra, não é para Rafaela, não é para Rafael, não é para Marco, é para ele. Porque, no fundo, a única coisa que importa é que ele saia carregado de conhecimento, né? E aí eu não posso ficar com essa... Você gostou, filho, dessa? Você não pode ficar com essa ideia de que mas eu tenho programa para cumprir, eu tenho livro para vencer, todo mundo tem, e a gente sabe disso. Mas o principal não será o livro cumprido. O principal será o que do livro se leva para o próximo ano, para a vida, para casa, né, e para as outras coisas todas. Né? Então, classe, precisamos nos unir em prol deste que será o geriatra do futuro e vai cuidar da gente depois, né? Então, temos que dar boa base para essa meninada aí. Exatamente, né? Vão cuidar da gente. Em alguma hora eles vão. Isso aí, exatamente isso aí mesmo. Perfeito, Fábio. Mais uma vez, muito obrigada. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Thank you.